Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ter aí nossa segunda aula da Escola de Mistérios, né? E você pode aí participar aí a partir de agora pelo chat aí, né? Pode compartilhar, pode curtir aí, fique à vontade, né? Inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe a live, esta aula, né? Esta aula vai ser aberta por um tempo, né? Então, fica você é, nessa participação aí, tá bom? Então, hoje nós vamos dar início aí, vamos dar continuidade, né? A nossa segunda aula 2, né? Na aula passada a gente começou falando a respeito da ufologia, né? Trouxemos um breve histórico. E hoje nós vamos falar aqui mais sobre ufologia e falando um pouco sobre pesquisas e investigação dentro da ufologia. Então, esse é o nosso tema. Eu gostaria de saber se o som está ok, a imagem ok, por favor. Alguém pode. Tá bom, pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, na última aula a gente falou a respeito da parte de introdução, parte introdutória, né, da ufologia, né? Então, como que ela funciona, tudo certinho, né? Um pouco do histórico, falamos aí, trouxemos aí a questão de tudo como que ela apareceu de modo geral, né? Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Bom, pessoal, então, dando continuidade, acho que acredito hoje que só eu vou estar aqui, certo? O professor Paulo está em viagem, né? Então, no princípio, só eu que vou estar aqui com vocês hoje. Então, podem fazer as perguntas aí no chat e fiquem à vontade, tá bom? Bom, pessoal, eu vou trabalhar hoje a parte da investigação, né? Falando aí sobre ufologia de modo geral, né? Deixa eu só achar aqui a parte que eu tô achando, tô meio perdido hoje aqui, mas já vai dar certo, né? O, nós vamos falar um pouco sobre a investigação. Quando a gente fala de investigação na parte da ufologia, a gente deve levar em consideração bastante fatos, né? Principalmente quando a gente está relacionando a pareidolia. A pareidolia é um fenômeno que a gente vai falar e que é muito interessante de como a gente cria dentro de nós aspectos que nos fazem pensar que nós estamos vendo alguma coisa. Então, deixa eu só avisar aqui que acho que o pessoal ainda não viu que iniciou. Então, nesta aula 2, né? Nesta aula 2 hoje, nós vamos falar sobre. Vamos dar continuidade a esse assunto e vamos falar sobre a pesquisa de modo geral, tá bom? Então vamos lá. Pesquisa, né? Então, quando a gente fala em pesquisa, é muito importante a gente prestar atenção em tudo o que a gente vê em nossa volta, né? Porque nem sempre aquilo que a gente está vendo pode ser direcionado a um OVNI ou algum fenômeno que esteja relacionado com a ufologia. Por isso é muito importante a gente observar tudo isso, tá bom? Pessoal, fala aí se tiver algum problema de áudio, avisa, por favor, certo? Deixa eu ver, eu tô aqui, já a gente volta, né? Então, dentro dessa área da pesquisa, é muito importante a gente identificar algumas coisas que nos direcione para aquilo que a gente está trabalhando. Por exemplo,
O que é uma pesquisa? É um conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico, ou ainda uma investigação ou indagação minuciosa. É o que nós vamos ver hoje. Então, dentro dessa área de pesquisa, a gente tem dois caminhos a seguir. Um deles é o caminho do senso comum e outro caminho é do senso científico. O que isso quer dizer de modo geral? Isso quer dizer, de modo geral, que quando nós estamos pensando em alguma coisa, a gente tem que ver assim, o que eu estou vendo é de domínio público, assim, as pessoas estão falando, ou é algo que está já escrito em livros, alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso que é importante a gente observar, porque nem sempre a pesquisa ela pode ser direcionada a uma forma mais tranquila, mais correta. Então, por isso é importante a gente sempre observar se nós estamos falando de um senso comum ou num senso científico, ou conhecimento científico. Mas o que é cada um desses, né? Você já deve ter ouvido falar muitas vezes, mais ou menos assim, ouvir alguém dizer, ou alguém diz, né? Então, o senso comum, na verdade, é o conhecimento adquirido pelas pessoas a partir dos costumes, das experiências, das vivências, dos cotidianos, do conhecimento popular. Boa noite a todos, boa noite, Célia. Pessoal, o som está ok? Tá? Eu estou vendo aqui que as pessoas não estão comentando, gostaria de saber se o som está ok, por favor. Então, o senso comum, também chamado de conhecimento empírico, ele acumula-se ao longo da vida e é transmitido de geração para geração. Então, isso aqui vem aquela história, né, que o seu pai, a sua mãe, de repente olhava para você e dizia, acho que vai chover hoje, né? Será que vai chover mesmo? Né? Então, com o conhecimento que as pessoas têm, elas conseguem, né, através do senso comum, né, saber se vai chover, né, ou se vai fazer tempo bom. Outra situação, as pessoas olhavam para o céu e diziam, olha, eu acho que esse ano a agricultura vai ser boa. Por quê? Né? Então, pelo conhecimento que as pessoas têm do seu dia a dia, elas conseguem, de certa forma, descobrir o que pode acontecer mediante aquela situação. A isso nós damos o nome de senso comum. Né? Então, são aquelas crenças, são aquelas crendices populares, essas coisas aí que se encaixam dentro do senso comum. É importante o senso comum? Sim, né? Porque tudo que você vai passar a descobrir a partir de um certo tempo está relacionado ao quê? Ao senso comum. Então, o senso comum pode levar mais tarde a uma descoberta para o conhecimento científico. Mas o que é o senso, esse conhecimento científico, né? O que é esse conhecimento aí? Esse conhecimento aí, ele está relacionado diretamente com aquela parte crítica, certo? A parte crítica da situação. Você começa a analisar de uma forma mais crítica o senso comum, e aí você começa a entrar dentro do conhecimento científico. O que é o conhecimento científico? O conhecimento científico é a informação e o saber que parte do princípio das análises dos fatos reais e cientificamente comprovados. Quer dizer, para se virar algo científico, tem que ser algo mensurável, algo que seja comprovado, algo que possa ser dito assim. Isso realmente está nos livros, vai para os livros, tudo, essas questões assim, né? Então, desta forma, a gente consegue comprovar as informações que muitas vezes podem ser senso comum e virarem conhecimento científico, certo? Então, para ser reconhecido como conhecimento científico, esse deve ser baseado em observações
em experimentações que servem para testar a veracidade ou a falsidade de determinada teoria. Alguém pode até questionar assim, mas professor, por que a gente está vendo sobre conhecimento científico e senso comum dentro da nossa disciplina de ufologia? Exatamente para quê? Porque a gente tem que analisar os dois lados da situação. A gente tem que entender o quê? A gente tem que entender se aquilo que as pessoas estão falando se trata-se de um conhecimento que as pessoas vêm tendo durante vários tempos, né, ou vários anos, ou é uma história, uma crença, uma história que alguém conta, ou se é um fato isolado que pode ser comprovado cientificamente. Por isso que é importante a gente estudar o que nós estamos vendo nessa parte, né? Afinal de contas, nós estamos se preparando para ser pessoas que estudam essa parte. Para isso, a gente tem que saber o que a gente está trabalhando. Concordam? Então, pessoal, dentro desta análise, né, a gente pode dizer que. Opa, caiu aqui, alguma coisa deu errado aqui. Voltando aos slides aqui, né? Teve um aqui que estava em branco. Certo? Então, dessa forma, aí são duas questões que a gente fala sobre conhecimento científico e conhecimento do senso comum. Então, o senso comum é aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver todo dia e falam, são as crendices populares, muitas vezes, e o conhecimento científico é aquilo que de certa forma, é comprovado. As investigações. Bom, quando a gente fala de investigação, a gente começa a pensar assim, bom, foi visto um OVNI, foi visto um agroglifo ou qualquer outra situação, e aí eu preciso investigar para ver se isso é real ou se isso não é real. Ah, houve uma abdução, tá bem. Bom, essa abdução, de que forma ela aconteceu? Então eu preciso analisar, investigar, fazer uma série de perguntas para ver se o fato é real ou não é real. Então, a investigação quer dizer o seguinte: estudo cuidadoso e detalhado de um item, material, um produto, serviço, processo, sistema ou quantidade, com o objetivo de se chegar a uma conclusão e de tomar alguma medida. Ou seja, eu saí lá do senso comum, estou começando a entrar no conhecimento científico. Também pode ser o quê? Uma busca ou um inquérito detalhado para averiguar algo ou alguém, fazer uma apuração, uma investigação, por exemplo, uma investigação policial pelo lado jurídico, né? É uma ação ou efeito de investigar, né? Ainda pode ser uma análise excessivamente rigorosa sobre alguma coisa geralmente científica, né? Ou seja, uma pesquisa. Ou ainda pode ser uma reunião de procedimentos ou diligências com o objetivo de atestar fatos ou circunstâncias legais. Então, dentro desse critério, eu vou passar a fazer o quê? A uma busca, onde eu vou lá e vou analisar os fatos e vou chegar a um resultado final, certo? Então, dentro de pesquisas e investigações, né, a gente tem que trabalhar também uma questão relacionada chamada pareidolia. O que é pareidolia? Pareidolia é algo muito interessante que está presente muito em muitos casos dentro da ufologia. A gente que acompanha os grupos de WhatsApp, os grupos de Facebook, os grupos de Telegram e tudo mais, a gente vê muitos fatos que envolvem pareidolia. E que é pareidolia? Pareidolia é um fenômeno psicológico comum em todos os seres humanos, conhecido por fazer pessoas reconhecerem imagens de rostos humanos ou animais, ou em caso em objetos, em sombras, formação em luzes, ou
em qualquer outro estímulo visual aleatório. Um exemplo disso que está presente por milhares de anos são as constelações, né? Quando você olha as estrelas, você não cria lá uma imagem de um escorpião, ou a imagem de da constelação de câncer, ou de peixes, enfim. Isso aí, de certa forma, é uma espécie de pareidolia, onde você cria aquela imagem pela ligação de pontos das estrelas. Mesmo sendo mais comum a pareidolia de imagens, esse fenômeno também engloba os sons, fazendo com que uma sequência de ruídos seja interpretada como palavras, frases, com algum significado para o ouvinte. Por exemplo, em músicas que são reproduzidas ao contrário, né? Isso aí já foi debatido muito esses tempos atrás, né? Foi falado bastante sobre essa situação, mas em músicas que são reproduzidas ao contrário, ou seja, de trás para frente, muitas pessoas alegam ouvir mensagens que são supostamente, né? Supostamente mensagens subliminares, quando na verdade não podem não passar de uma simples pareidolia sonora. Então isso aí é muito comum as pessoas verem imagens nas nuvens, né? Imagens no próprio a luz do sol, às vezes em algumas imagens de fotos, na florestas, em muros, em bolores, né? É muito comum. Algumas pessoas são sensitivas e conseguem ver algo a mais, mas são raras as exceções que isso acontece. Então, é importante as pessoas prestarem bastante atenção em tudo o que está acontecendo para que isso não aconteça. Eu vou mostrar para vocês, na sequência, algumas fotos aí, né, que vão mostrar o quê? Alguns exemplos de pareidolia ou não. Então, vamos lá. Então, a primeira foto que tem é esta aqui. Essa foto aqui é uma foto bem legal, uma foto muito bacana, certo? Onde você pode ver, né, aqui em cima, né, tem uma mão aqui, ó. E parece que essa mão está projetando energia aqui, né? Então você veja aqui. Essa foto aqui, vocês acham que ela é verdadeira ou é falsa? Responda aí no chat. Aí. Se alguém quiser entrar aí ao vivo para fazer esses comentários, fala aí no chat que eu mando o convite aí. Fique à vontade. Então, pessoal, o que vocês acham? É uma imagem verdadeira ou pode ser aí um exemplo de pareidolia? O que vocês acham? Aí, pessoal? Então, pessoal, estou no aguardo aí da resposta. Quando vocês não responderem, boa noite a todos os presentes, sejam bem-vindos, vão compartilhando aí, né? Então, pessoal, o que vocês têm a dizer? Pode ser um exemplo de pareidolia ou não? Então, pessoal, vamos lá. Vou mostrar para vocês se é ou não é. Por que a gente tem que levar com muito cuidado? Essa é uma imagem que, se você não avaliar bem ela, eu vou tentar aqui aumentar o tamanho da imagem, para vocês verem com mais detalhes, né? Mas olha aqui, ó. Vocês verem alguma coisa estranha? Não, né? Mas quando você passar essa imagem para frente, o que vai acontecer? Ela é uma imagem falsa. Por que ela é falsa? Porque aqui, gente, essa foto aqui é a foto de um painel de carro onde refletiu no para-brisa a imagem do volante. Aqui, na verdade, nada mais é do que uma mão segurando um volante. Se vocês observarem aqui, ó, aqui está o volante, né? E quando você vê o volante, você começa a enxergar aqui
todas as demais, os demais detalhes do carro, por exemplo, se enxerga o painel aqui, ó, o painelzinho do carro já, né? Você tem o painel do carro, né? Aqui você tem a parte estrutural do carro, desse lado também, ó, parte estrutural. Então, essa imagem é uma imagem falsa, né? Então, vamos à frente. Essa imagem aqui, eu já vi ela rodando em um grupo de WhatsApp, em um grupo de ufologia bem grande, um grupo de umas 80 mil pessoas, mais ou menos, onde essa imagem apareceu lá como uma imagem verdadeira. Então, aqui, essa imagem aqui também, olhando, parece um disco voador, né? Parece uma nave, uma sombra de uma nave, passando por um processo de abdução, né? Então, se a gente for analisar, será que ela é verdadeira? Né? Então, vamos saber. Olha aqui o que se trata aí. Né? Eu estava fazendo uma forração na minha casa e fiz essa selfie. E aí apareceu esta imagem ali, que foi bem interessante. Então, o que eu fiz? Recortei ela e mandei. Então, vocês observem que aqui nada mais é do que uma lâmpada fazendo uma sombra. E aqui é a fiação que pegou a fiação. Então, vocês vejam como as pessoas muitas vezes produzem imagens sem saber, né, essas imagens começam a rodar o mundo, né? Esse caso aqui, se a gente pegar aqui, bem nesse ponto aqui, tem um pontinho. E aqui está o detalhe. Então, aqui é uma imagem real de um suposto OVNI. Inclusive, hoje até ouvi o nosso colega Coriolano, né, que estava comentando, não sei se foi hoje ou foi ontem, eu vi hoje, na verdade, onde ele fez um comentário sobre duas imagens lá, que estavam lá em um dos grupos, onde tinha um OVNI presente atrás das nuvens. É muito comum isso acontecer. Então, aquela imagem lá é uma imagem verdadeira. Aqui, gente, nesse caso, é um suposto OVNI e não tem uma explicação para dizer que ele seja falso. Esse aqui é outro exemplo muito interessante, né? São duas imagens aí, uma ao lado da outra, onde aparece no pontinho, no detalhe em azul, esse pontinho verde, que é muito comum em diversas fotos, né? Tem aqui na outra também tem um pontinho verde aqui embaixo, né? Então tem nas duas fotos tem um pontinho verde. Esses pontinhos verdes aqui, eles são o quê? Eles são reflexos do sol, certo? Ou da luz que está pegando. Ah, mas como que você sabe que isso acontece? Bom, existe uma técnica para isso. Se você pegar uma foto em tamanho normal dela, na projeção que ela deve ser de forma retangular, né? Que são aqueles tamanhos padrões de foto, se você fizer ela, e você traçar um X. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui. Não tem aqui uma canetinha. Não consegui achar o material aqui. Bom, em todo caso, vamos deixar assim. Mas se você traçar um X desse ponto até esse ponto, desse ponto até esse ponto, né, na forma certa, na forma retangular, né, do tamanho padrão, e você traçar do centro do Sol, vamos pegar ali. Vamos imaginar assim: você pega a imagem tua, onde está o pontinho verde, e faz um traço que passe pelo centro desses dois X. E continua, ele vai sair exatamente aonde? No centro dessa imagem aqui, certo? Se isso acontecer, está provado que é uma forma de você comprovar que os dados não estão
corretos, que os dados estão errados, ou seja, é uma imagem falsa. Com relação a essa imagem destacada aqui pela setinha vermelha, com isso a gente não tem uma explicação cabível, né? Então, são duas fotos diferentes e que elas apareceram nas duas imagens. Então, isso também não existe uma explicação até o momento. Tá? Aqui é outro exemplo bem simples, né? As pessoas muitas vezes estão em rodovias e elas tiram as fotos e tudo mais. E acabam pegando detalhes que muitas vezes as pessoas não sabem o que se trata. Essa foto aqui, na verdade, foi uma das fotos que demorei para interpretar o que era. E no final eu descobri que era o GPS que estava ligado, né? Embaixo, na parte de baixo do carro, assim, no porta-luvas, assim, na porta-treco, que a gente diz, né? No celular. E aí está aí a imagem que acaba deixando a gente, de certa forma, muitas vezes até preocupado, né? Então, por isso que existe a investigação e você precisa fazer a investigação de uma forma bem consciente. Aqui, gente, existe uma outra situação que também não foi possível explicar. Essas duas imagens são sequenciais, questões de 10 ou 15 segundos uma da outra, e a gente consegue ver que aqui era para ser o Sol, mas o Sol estaria aqui, ó, também. E aí não aparece o Sol, mas aqui aparece esse ponto azul, né? Então esse pontinho em azul não existe uma explicação ainda satisfatória, pelo menos para a gente não conseguiu ainda interpretar essa situação. Então a gente precisa ir atrás de mais explicações para que a gente possa entender essas situações. Nesse caso aqui, eu coloquei ela dessa forma aqui, né, negativada, mas aqui era de um suposto lobisomem que teria sido filmado e rodou a internet aí vários dias aí como um suposto lobisomem que foi capturado e tudo mais. Bom, eu comecei a analisar esses fatos aí já na sequência, né? E no segundo dia eu já consegui identificar que a voz original estava em uma língua inglesa, né? Ou alguma coisa assim. E elas estavam aqui sendo distribuídas em outras linguagens, por exemplo, em português. Então, a linguagem já não estava batendo com o vídeo original. Eles falavam que o vídeo era original. Outra situação era esse bonequinho aqui, né? Eu tinha esse bonequinho aqui que já colocava só essa presença aqui. A gente tem que analisar assim. Primeiro ponto aí, o vídeo foi editado? Se foi editado, isso já nos dá, já tira pelo menos 50% da credibilidade de ser verdadeiro aquele vídeo ou aquela foto, né? Não existe edição. Então as pessoas acham que editando o vídeo fica melhor ou editando as imagens fica melhor. Deixa para que um ufólogo possa fazer isso, alguém que pesquisa fazer isso, porque se você tirar a originalidade da imagem, a pessoa que vai fazer a análise já não vai ter mais aquela situação, porque quando a gente pega uma imagem para investigar, a gente já começa a olhar os detalhes, né? E se você alterar, por exemplo, a edição, eu aumentei a imagem para aparecer melhor. Ótimo. Você colocou lá. A hora que uma pessoa for analisar aquela foto, o que vai acontecer? A hora que ampliar aquela imagem, já vai mostrar detalhes de uma edição. Então, essa edição já tira 50%, no mínimo, de probabilidade daquilo ser verdadeiro, né? Então, a imagem original ela é importante justamente por quê? Porque ela vai mostrar se ela teve edição, se não teve edição, como que é.
Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não fazem. Elas somente olham, isso aí é verdadeiro. Não é verdadeiro. Pronto, acabou. Então não é dessa forma, tá bom? Então precisamos ver bem. Então a história desse lobisomem também era falsa, tratava-se de uma produção de um, se não me engano, que era para um trabalho, como é que é, deixa eu tentar lembrar, cinematográfico, certo? É um trabalho cinematográfico. E daí, então, essa é mais uma imagem falsa. Aqui tem um outro exemplo, essa imagem também é minha, quando eu trabalhei essa imagem, né, eu fui usar essa foto justamente para ver esse ponto de destaque em azul e esse ponto de destaque em verde, justamente para trabalhar esta situação. Então, o que eu fiz? Eu peguei e fiz o destaque dessa foto para mostrar exatamente esse detalhe aqui, né? Que é essa cabecinha de ursinho aqui, ó. Tá? Então, o que é isso? Isso é uma sujeira de para-brisa. Mas só que o que aconteceu? Quando essa imagem chegou até algumas pessoas, eles observaram que aqui no cantinho tinha o quê? Uma pirâmide. E esta pirâmide, ela está liberando energias. Olha que interessante. Então, tudo isso, o que acontece? Tudo isso chamou a atenção das pessoas. Umas 5 pessoas começaram a avaliar e perguntaram aquilo lá. O que a gente fez? A gente conseguiu localizar a data e o local dessa imagem, né? E a gente procurou entender o que estava acontecendo. E aí, quando a gente começou a avaliar tudo, buscar as informações que a gente precisava, né? A gente buscou no Google, buscou a informação correta e a gente descobriu que essa imagem também não é uma imagem verdadeira. Né? Por que não é uma imagem verdadeira? É uma imagem falsa porque, na verdade, o detalhe aqui que foi observado foi que por trás da placa, né? Opa, vamos tentar localizar a imagem aqui. Olha, aqui atrás, ó, vocês estão vendo que tem uma cerca, certo? Ó, tem uma cerca aqui, ó. Então, o que aconteceu? Observando bem essa cerca, a gente observa que aqui, ó, não aparece muito bem, mas aqui tem um palanque. Ou seja, isso daqui não é nada mais, olha aqui, ó, olha o detalhe aqui, não é nada mais, nada menos do que uma placa de sinalização de via, onde ela estava sinalizando provavelmente quem vinha que era proibido fazer a ultrapassagem, que aqui, ó, veja bem, faixa contínua. Então aí está a explicação. Então não tem lógica, né, nenhuma essa imagem ser uma coisa. Por quê? Mas aí alguém pode perguntar, mas tinha questão aqui que estava liberando energia. Mas por quê? O sol está batendo nela, ela está aquecida, e lógico, a câmera pegou a liberação da energia do calor. Né? Aqui tem uma outra imagem, essa imagem aqui é muito interessante, né? Que essa imagem chegou a sair em uma revista aí de renome nacional e que envolve pessoas do ramo internacional, inclusive na ufologia. Então, essa imagem aqui, ela acabou saindo nesta revista. Mas aqui é o sol atrás das nuvens. Também falso. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês essa sequência de fotos. Então, aqui, ó, você observe que tem aqui um pequeno objeto. Desculpa aí, mas acho que saiu fora da. Vou voltar aqui que eu esqueci de acertar aqui. Então, aqui, ó, que aparece melhor. Vocês vejam que aqui, ó, nós temos duas imagens. A primeira imagem é esse céu, né? Então, aqui é uma imagem do centro da cidade de Ponta Grossa. Nesse ponto aqui é a leste da cidade. O sol tinha nascido, estava ali,
tava meio nublado, estava fazendo essa situação que envolve, né, a transferência de energia luminosa. Aqui do lado, a gente tem aqui um extraterrestre, né, um boneco, que supostamente seria um extraterrestre no meio da mata, né? Lembro que essas duas imagens, fotos, elas saíram em revistas, né? Essa daqui saiu na revista UFO na época, pra você ter uma ideia. E são imagens falsas, elas não são verdadeiras. Elas foram feitas, essas imagens são feitas. Aqui tem uma sequência de dados, olha, se vocês observarem aqui, ó, o objeto veio, ele foi parecendo assim, olha, e se deslocou sobre as nuvens. Vamos chegar mais próximo aqui para vocês verem com mais detalhe, né, com mais informação. Observem que as imagens, olha, observe que a imagem aqui, elas são parecidas, ó. Então, olha, é uma sequência de fotos, onde essas fotos foram trazendo informações, né, onde essas simulando, né, o quê? Simulando que houve o quê? Um objeto voador não identificado se deslocando. Então, aqui está mostrando isso, não está? Então, essa é a lógica. Mas será que isso é verdadeiro? Aqui está o objeto. Ó. Vamos tentar chegar mais próximo, aqui vocês vejam. Aqui está o objeto. Ó. Então, esse objeto gerou o quê? Gerou essas imagens bonitas aqui que vocês podem ver embaixo. Tudo isso tem a ver com o quê? A pessoa jogava para cima e fotografava no alto a imagem. Observe um pequeno detalhe. Olha aqui, ó. Pega essa imagem de baixo. Olha aqui essa árvore de baixo. Agora observe aqui que ele está na mesma posição. E aqui, ó, está um pouquinho mais à direita. Depois aqui ele caindo, que ele estaria supostamente na mesma direção da primeira foto lá, né? Aqui, ó. Estão vendo? Ó? Certo? Então, aí vocês podem ver que a imagem já é falsa, certo? Então, gente, precisamos tomar bastante cuidado quando recebemos imagens. Aqui, pessoal, eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês. Por quê? É uma pena que o professor Jefferson hoje não esteja aqui conosco, e nem o professor Paulo, porque eles poderiam falar melhor sobre esta imagem aqui. Essa imagem aqui é de um vídeo de aproximadamente 2 minutos que foi gravado em São Paulo, onde teve esta batalha. Na aula passada, o professor Jefferson ele comentou alguma coisa sobre a questão de guerras que envolvem confederação e caóticos, né? Ou seres e caóticos e tudo mais. Então, o que acontece? Nós vemos aqui que aqui não é diferente. Nessa imagem, apenas nessa imagem, nesse pontinho de destaque aqui, ó, eu vou mostrar com maior detalhe daqui a pouquinho, nós temos um objeto aqui, ó. Olha, tá vendo aqui, ó? Brilhante. Isso aqui é uma nave terrena. É uma nave terrena que observa aquilo que acontece dentro de todas as atividades. Mas, professor, mas existe nave terrena? Sim, existem naves terrenas, naves intraterrenas, naves extraterrestres, enfim, existem N situações que envolvem seres, tanto seres intraterrenos, extraterrenos ou terrenos. Então, essas naves terrenas, elas são as naves que observam, certo? São sondas que observam, enfim, né? Por isso lá. Então, vamos mostrar alguns detalhes aqui. Então, aqui tem uma sequência de fotos, né?
onde mostra com mais detalhe. Olha aqui, ó, olha o detalhe da nave que eu mostrei para vocês. E quando você observa aqui pela iluminação, observe que tem algo na frente, por exemplo, aqui olha que legal, olha que bacana. Isso aqui não é nuvem, isso aqui é uma estrutura de uma nave, certo? Então, é uma estrutura de uma nave. É muito interessante tudo isso. Então, aqui nos primeiros 20 segundos, eu consegui identificar aqui aproximadamente uns 12 ou 13, não lembro bem, pontos onde demonstra a presença de seres extraterrestres, inclusive com formas de colunas e tudo mais. Esta imagem é muito interessante, né? Por quê? Por que é interessante? Porque ela mostra aqui uma imagem, né, que é reconhecida pela Marinha dos Estados Unidos, certo? Essa imagem saiu no R7. No R7 saiu essa imagem como que os Estados Unidos tinham liberado um documento que comprovava a existência de uma nave, no caso com esse formato. Então, eles mostraram aqui, fizeram ampliação desta imagem aqui ao lado, e jogando, dizendo que é essa aqui. Então, isso aqui é uma imagem oficial da Marinha dos Estados Unidos. Eu peguei essa imagem e fiz uma verificação. Peguei o quê? Peguei essa imagenzinha aqui, ó, e comparei ela. Então, você observe alguns detalhes. Quando a gente começa a observar, o que eu fiz? Eu peguei essa imagem, inverti essa imagem e joguei aqui embaixo. Já não é a mesma coisa. Por quê? Aqui já tem 3, aqui tem 2, aqui tem 2, 3, aqui só tem 2. Ou seja, aqui tem 4 pontos luminosos, aqui tem 6. Certo? Ah, mas professor, pode ter que esteja errado alguma coisa. Vamos fazer mais uma análise, então. Peguei aqui essa imagem do lado de cá, joguei para cá e comparei com a de cima. Então, observe que, novamente, não tem nada a ver. Então, é uma imagem falsa. Professor, você está dizendo que uma imagem reconhecida pela Marinha dos Estados Unidos é falsa? Sim, estou reconhecendo aqui. Por quê? Porque essa imagem que está sendo representada em destaque não condiz com a imagem real, com a verdadeira. Então, é mentira, certo? Outras coisas que também trazem bastante informações duvidosas são as câmeras de infravermelho. O que é a câmera de infravermelho? A câmera de infravermelho, também conhecida como câmera térmica, é um equipamento com capacidade diferente de muitas outras câmeras disponíveis no mercado. A câmera infravermelha é, primeiramente, uma câmera noturna e pode ser instalada em locais de baixa luminosidade. As câmeras com resolução infravermelho têm a capacidade de captar os movimentos através das ondas térmicas, ou seja, mesmo em um ambiente escuro, essa câmera é capaz de identificar um corpo em movimento. A grande vantagem é que o local não necessita de iluminação, pois os próprios objetos observados se encarregam de gerar essa energia necessária à produção das imagens ao equipamento. Então, o que é isso? As pessoas muitas vezes colocam lá em quartos, nas casas, para gravar algo. E aí, algo aparece lá e as pessoas não sabem o que aconteceu. Então, elas têm que fazer o quê? Elas têm que buscar o entendimento. Então, as câmeras, aqui, são essas câmerazinhas, elas gravam no escuro. Então, aqui a gente pode ver 2 exemplos, né, de câmeras fazendo a gravação, né, no caso que o cidadão está entrando e aqui já está aqui mais próximo. Isso aqui lógico que eu estou mostrando aqui, são exemplos dessas câmeras aqui. Mas existe uma série de outros fatores que podem
ser colocados como suspeitos de diferentes tipos de imagens, né? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem interessante, onde foi colocado em um quarto, né, para gravar, né? E nesse quarto, o que aconteceu? Os objetos entram. Vamos ver se roda o videozinho aqui. Olha, mariposinha passando aí, né? Vamos ver se aparece do outro lado aqui. Não, aqui não aparece, só aparece nesse lado aqui. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Olha aqui, outra situação. A pessoa que era dona dessa imagem, ela disse que isso se tratava de um orbe que visitava ela no quarto e não sei o que e tal, coisas assim. Mas aí, se a gente observar bem, olha aqui, ó, presta atenção para ver. Ó, é uma mariposa que está voando, ó, certo? Então é difícil a gente analisar muitas vezes e a gente fala para a pessoa, não, isso não é nada, isso é uma mariposa que está voando, né? Isso é uma imagem de lente infravermelho, né? Mas a situação às vezes chega a um ponto que as pessoas não querem aceitar que é isso, né? Nesse caso foi bem complicado porque a pessoa bateu tanto o pé que era pela hora porque simplesmente a gente deixou para lá, né? Então tá, cada um acredita no que quer. Mas isso aí também está envolvido com pareidolia, então precisamos prestar bastante atenção. Bom, pessoal, essa imagem aqui é uma imagem de um orbe, né, para vocês terem uma ideia. Então, esse aqui é um rastro que foi deixado, né, em um momento onde houve uma suposta abdução. Né? Então, só para vocês terem uma ideia da diferença do que é um orbe em relação ao que nós estamos vendo nessas imagens, certo? Então é muito importante a gente observar tudo isso. Então, aqui também é falso, certo? Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, o que eu teria para trazer para vocês é isso. Gostaria de perguntar se tem alguma pergunta ou não. Se tiver, ótimo. Se não tiver, a gente pode fechar nossa aula aí hoje, né? Então, tem alguma pergunta? Quero agradecer a presença de todos. Verônica, Tina, Coriolano, Eduardo, Cecília, Lisiane, Kelly, Célia, enfim, todos que estão presentes. Né? Tem bastante pessoas também que estão assistindo e os alunos também vão assistir aí na sequência. Fiquem à vontade, tá bom? Então, enquanto isso, pessoal, perguntas, coloquem na, aí à disposição aí. Escreva aí a pergunta que nós já respondemos. Uma pergunta, pessoal, fiquem à vontade.
Aguardando aí os comentários. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, pessoal. Todo mundo. Vou guardar mais um minutinho aqui antes de encerrarmos. Ok, pessoal, como não temos pergunta, né? Tá passando aí na parte de baixo, né? Se você quiser ajudar aí a escola financeiramente, você pode contribuir com qualquer valor aí nesse Pix aí, tá bom? Fique à vontade, não é nada, não é só para quem sentir o desejo de ajudar, tá bom? Então, pessoal, gratidão a todos, até a próxima aula, na próxima quinta-feira. Aproveitando aqui para nós avisarmos, na próxima semana nós vamos ter 2 lives super especial. Uma das lives vai falar a respeito de trabalho de campo. Nós vamos ter nossa próxima aula aqui, que vai envolver a parte da era dos discos voadores, né? Que vai ser a próxima aula. E essa. Então, a princípio, a pessoa vai falar sobre uma ida dele, né? Até Varginha, onde ele pôde fazer uma pesquisa de campo. Então, ele vai contar as dificuldades, como foi essa viagem, o que trouxe de positivo, o que trouxe de negativo, como que funcionava toda essa situação. Então, vai ser importante, vai ser na próxima semana, né? Se não me engano, vai ser na quarta-feira, mas eu aviso a todos e vai ficar aqui no canal da escola. O link, pelo menos um ou 2 dias antes, vai ser bastante divulgada essa live para todos. E na quinta-feira, a nossa aula vai ser com a professora Thelma. A gente está agendando já com ela. Ela vai falar a respeito dos seres dos mundos paralelos, né? De modo geral, porque foi uma live sugerida pelos alunos da escola. Então, na próxima quinta-feira, às 21h ou 20, 30 horas, a gente vai ter ela. Também a gente vai avisar com antecedência, deixando ali, tá bom, pessoal? Então, gratidão a todos e até a próxima aula.